Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. É bom estarmos juntos. E esta manhã, particularmente, antes de poder vos dizer seja aquilo que for, eu gostaria que pudéssemos inclinar as nossas cabeças e orarmos ao nosso Deus. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças mais uma vez, Pai, pois Tu és o nosso Deus, Senhor. E é uma responsabilidade muito grande, Senhor, quando nós abrimos a nossa boca para anunciar a Tua palavra, Pai. E neste momento, Senhor, que Tu nos possas falar aos nossos corações com a Tua palavra, Senhor. Prepara-nos, Senhor, e que possas preparar cada coração, Senhor. E aquilo que vamos ouvir, certamente, Pai, depois é a responsabilidade nossa, o que é que iremos fazer. Tantas vezes, Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo disse para ouvirmos, de facto, com ouvidos de ouvir, para que possamos reter a Tua palavra no nosso coração, cravá-la nas tábuas do nosso coração. Várias vezes dizes isso, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, porque é para a defesa nossa, Senhor, para a proteção nossa. Não há nada melhor, Senhor, do que nos protegermos com a Tua palavra, pois é ela que nos dá a segurança e a liberdade para vivermos uma vida tranquila, Senhor, e segundo a Tua vontade. Nós Te damos graças no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria partilhar com os irmãos uma passagem que os irmãos poucas vezes, se calhar muito poucas vezes leem e muito poucas vezes foi falado. Eu estou a ser irónico, porque tem a ver com as bodas de Canaã. Eu acho que já foi tanta coisa dita que eu não vou trazer nada de novo aqui aos irmãos. Não vou de maneira nenhuma dizer nada que aquilo que vocês já devem ter ouvido várias vezes. Mas a palavra de Deus diz como é bom nós repetirmos para a segurança nossa, então se calhar vocês vão ouvir várias coisas que já ouviram. Sabem que na sexta-feira nós estivemos aqui com os nossos jovens e falávamos acerca da sabedoria de Deus, que é algo que deve ser uma procura diária da nossa parte, pois ela é única. E é impressionante que a palavra de Deus também nos fala nessa passagem que nós lemos na sexta-feira, que tem a ver na Epístola de Tiago, fala-nos acerca da sabedoria de Deus e da sabedoria terrena. Então existem duas sabedorias. É aquela sabedoria que é pura, em que não há mancha de pecado, em que nos impele a fazer aquilo que é certo e mais do que isso, impele-nos a estar mais perto de Deus. Ela é quase como um ímã que nos puxa para perto de Deus. Mas depois há outra luta tremenda, que é a sabedoria terrena, né? Que é toda a envolvência, todas as circunstâncias à nossa volta, que nos impelem muitas das vezes a fazermos e a agirmos segundo os desejos da nossa carne. E às vezes também é aquilo que a sociedade quer com que nós acreditemos como sendo uma verdade, querendo sobrepor à palavra de Deus. E eu dou graças a Deus porque o Senhor Jesus Cristo, e eu gostava que abrissem no Evangelho de João, no capítulo 2, e é no capítulo 2 que retrata estes 12 versículos, estes primeiros 12 versículos do capítulo 2, retratam-nos de facto esta passagem. Sabem que eu várias vezes ao ler esta passagem eu penso assim, mas o nosso Senhor Jesus Cristo foi o primeiro milagre que Ele fez, ou seja, Ele deu início ao seu ministério, precisamente num casamento, numas bodas. E eu penso assim, se fosse eu se calhar ia para um cemitério, onde eu iria ressuscitar alguém. Isto tinha mais... Tanto é que aqui nas bodas, este primeiro milagre, se nós lermos com muita atenção, pouca gente reparou. As pessoas só repararam que havia vinho muito bom no fim. Mas pouca gente reparou. Eu penso assim, se fosse eu a exercer este ministério e os meus primeiros passos para que as pessoas pudessem ver a divindade no Senhor Jesus Cristo, certamente seria uma coisa assim mais estrondosa. Isso na minha fraqueza. Mas quero-vos dizer que o Senhor Jesus Cristo iniciou precisamente no sítio certo e no momento certo. Sabem que... Mas vamos ler e depois então vamos esmiuçar aqui um bocadinho esta passagem. A palavra de Deus diz-nos assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus
e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram-nas até cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Só para nós, mais ou menos, é só um contexto para nós podermos perceber o que era um casamento nesta altura. O casamento nesta altura, certamente, não é como é nos dias de hoje. Nos dias de hoje gasta-se muito dinheiro para poucas horas e tudo acaba. E cada um vai para os seus sítios e estamos ali naquela cerimónia. Mas sabem que, nesta altura, um casamento judaico tinha muito significado. Ou seja, levavam 7 dias. E nós pensamos assim, quando nós lemos e nós vemos cada talha, quando a palavra de Deus fala aqui que haviam 6 talhas de pedra em que o Senhor disse para eles porem água, nessas 6 talhas de pedra. Quero-vos dizer que cada talha de pedra mais ou menos continha 80 a 120 litros de água. E nós pensamos que foram 6, estamos a falar em 700 a 800 litros de vinho. Se fosse nos dias de hoje para serem bebidos em apenas 6 horas ou 4 horas num casamento, é muito vinho. Mas naquela altura não era muito vinho, porque estamos a falar em 800 litros para 7 dias. Ou seja, em que eles estariam ali com um propósito. E quero-vos dizer que era tão importante um casamento naquela altura, porque o que é que significava? Cada dia havia um propósito. Onde durante estes 7 dias o noivo e a noiva eram tratados verdadeiramente como reis. Ou seja, ele como rei e ela como rainha, por todos aqueles que ali estavam. Durante esses 7 dias, a cada dia havia um momento de dedicação e adoração. No primeiro dia era agradecia-se a Deus a videira e o fruto da videira, que era a alegria, que era o vinho. E então rondava tudo dentro disso. No segundo dia era agradecer a Deus pela criação do homem. No terceiro dia era agradecer a Deus pela criação do homem e da mulher. No quarto dia era agradecer por Jesus restaurar Jerusalém. E por aí fora. E no último dia era a celebração completa. Era onde se agradecia tudo aquilo que o Senhor tinha feito em redor do noivo e da noiva. Ou seja, cada dia havia um tema, havia motivo para agradecer a Deus, a cada dia. Irmãos, temos nós vivido assim dias em que a cada dia nós agradecemos uma coisa a Deus. Sabem que o quão importante é o agradecimento a Deus. Sabem que quando nós somos agradecidos a Deus, isso faz-nos o quê? Faz-nos lembrar. Nós não somos agradecidos por uma coisa que não nos lembramos. Então isso faz-nos lembrar aquilo que o Senhor tem feito de bom nas nossas vidas. E o casamento nesta altura era assim. Daí a importância do Senhor Jesus Cristo estar ali naquelas bodas, naquele casamento. Daí a importância dele dar início ao seu ministério. Sabem que desde o princípio até os dias de hoje foi o casamento, instituição divina, imutável, não mudou nada. O Senhor falou ao longo da história do homem, ao longo do seu povo, falou de várias maneiras. O Senhor agiu
com a nação de Israel de uma maneira completamente diferente daquela que está a agir hoje connosco, porque nós hoje vivemos um momento muito diferente daquele que era o momento que a nação de Israel vivia, mas o casamento permanece imutável. É até que a morte vos separe. Não é fácil, irmãos. Até que a morte vos separe. Eu acredito que há aqui muitos irmãos e muitas irmãs já apeteceram esganar o marido. Mas, lá está. Este é o propósito do casamento. Daí o nosso Senhor Jesus Cristo fazer questão de estar ali presente. Para quê? Para que, acima de tudo, nós hoje, neste preciso momento, consigamos perceber o que é blindar um casamento. Sabem que o nosso irmão David Gomes, há 2 semanas, quando ele pregava e quando ele falava acerca da arca, a arca foi selada por fora e o Senhor só pôs uma janelinha em cima. Ou seja, não havia hipótese de distrações. A janelinha que estava em cima era para que Noé olhasse só para cima e pudesse perceber que, de facto, o socorro, o auxílio, o ânimo, vinha dali, vinha do Senhor. Sabem que nós precisamos de blindar os nossos casamentos assim. Precisamos que seja o Senhor a fechar portas, seja o Senhor a selar. Sabem que se assim não for, o inimigo das nossas almas, ele vai abrir. Agora, se for o Senhor, se nós dermos a ele, como este casal aqui, eles convidaram o Senhor. O Senhor não apareceu porque simplesmente impôs para aparecer, para estar, porque queria que assim fosse e obrigá-los a fazê-lo. Não. Ele foi convidado, o Senhor. Quero-vos dizer que a importância que é de nós convidarmos, acima de tudo, o Senhor para as nossas vidas, pessoalmente. Se está aqui alguém que ainda não percebeu que a importância que é de viver verdadeiramente Cristo, possa perceber que o nosso Senhor Jesus Cristo não nos obriga a nada. Ele está ali à porta e está à espera que nós possamos abri-la e convidá-lo a entrar. Ele faz isso na nossa vida pessoal, de cada um de nós, quando Ele, de facto, mostra o seu amor na cruz por cada um de nós. Eu não sei qual é a vossa condição, se provavelmente vocês ainda, se está aqui alguém que ainda não aceitou verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, possa o fazer agora, porque Ele quer se fazer, Ele quer entrar na vossa vida. E não há nada melhor, irmãos, do que nós termos do nosso Senhor Jesus Cristo como nossa segurança. Sabem que o nosso Deus dá-nos uma segurança tremenda através do nosso Senhor Jesus Cristo. É nós termos certezas absolutas. A certeza da palavra de Deus não é uma certeza relativa, é uma certeza absoluta. Quando eu creio verdadeiramente que o Senhor Jesus Cristo, primeiro de tudo eu tenho que reconhecer que sou pecador. A seguir eu tenho que crer verdadeiramente de que os meus pecados, eu não posso entrar à presença de Deus com os meus pecados. Houve alguém que tomou-os para si próprio, sem mancha de pecado, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, para eu poder receber a sua santidade. Se eu hoje me der aqui qualquer coisa, eu tenho a certeza absoluta de que eu vou para o céu. Eu vou estar numa eternidade com o meu Deus. Mas eu tenho essa certeza absoluta, irmãos. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Ah, Nando, porque tu és bom. Não, não sou bom. Porque eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que se eu creio verdadeiramente no nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho a vida eterna. Isto é uma segurança, irmãos. O mundo vive de uma maneira, vive em pânico, com medo da morte. E nós, como crentes, não devemos ter medo da morte. Pelo contrário, devemos, acima de tudo, crer que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim é a nossa segurança. E este casal, ele percebeu isso e convidaram o Senhor Jesus Cristo. Mas mais, eles convidaram a igreja. Eles convidaram a igreja para estar ali. Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, os irmãos e os discípulos, era aquela igreja. E a igreja foi convidada também. E nós já vamos ver mais um bocadinho o que é que isso quer dizer. Mas estava-vos eu a dizer que, assim como nos dias de Noé, foi o Senhor que selou a arca. Foi o Senhor que empactou tudo aquilo para que ela pudesse sobreviver aquele tempo todo, naquela tempestade tremenda. Eu não sei, irmãos, o nosso irmão David Gomes, ele falou um bocadinho acerca disso, mas deve ter sido uma coisa por demais. Sabem, nós vivemos dias que nos preocupamos demasiado com aquilo que nos agrada aos nossos olhos. E não nos preocupamos com aquilo que nos pode atingir.
Ou seja, relaxamos. Porquê? Porque vivemos vidas muito confortáveis, irmãos. Não somos perseguidos. Temos tudo. Temos trabalho, temos um bom salário, temos até família mais ou menos estável. Então, relaxamos. Quero vos dizer, irmãos, que não devemos relaxar. Devemos estar em permanente vigilância. Sabem que ainda esta semana, no meu trabalho, nós tivemos um trabalho, tivemos que ir a Leiria. Eu, o meu sobrinho e o Luís, trabalhamos juntos, fomos a Leiria fazer um trabalho. E fomos à casa de um senhor, uma moradia que ficou devastada pela tempestade que houve em Leiria. E quando nós estávamos lá, nós reparamos de facto que a arquitetura da casa, quem a fez nunca pensou que um dia ia haver uma tempestade e que ia abanar os alicerces daquela casa e que ia partir tudo. Grandes vãos em vidro, tudo vãos enormes. E quem fez aquilo, o arquiteto nunca pensou que um dia haveria uma tempestade em que ia partir tudo. E sabem, às vezes nós vivemos assim. Nós vivemos dias e pensamos de que nada nos pode abalar. Tenho uma conta confortável no banco, tenho um bom emprego, tenho uma família estável e nós relaxamos. Quero-vos dizer que para a nossa segurança e para podermos blindar a nossa vida, nós temos que ter as pessoas certas ao nosso lado. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. É para isso que a igreja existe. Nós vemos que nestas bodas, quem alertou para a questão, acham que o Senhor Jesus Cristo, só um parênteses, acham que o Senhor Jesus Cristo não sabia que ia faltar vinho? Claro que ele sabia. Mas não foi ele que tomou a dianteira. Foi a igreja que avisou, Senhor, mas não tem vinho. Foi Maria, disse, não há vinho. E ela foi dizer que não havia vinho a quem? Certamente havia o mestre-sala, que era um indivíduo, como nós lemos, que era alguém que organizava. Era alguém que estava atento às várias necessidades. Era lógico que Maria pudesse ter ido ter com ele. Dizer, olha, mestre-sala, o vinho acabou. Agora vocês têm que se desenrascar. Ela não fez isso. Primeiramente ela dirigiu-se ao Senhor, porque sabia que dali é que vinha a solução. Precisamos de igrejas confiáveis, irmãos. Precisamos de igrejas fiéis à palavra. Precisamos de uma igreja que ora. É muito mau quando nós não contamos com a igreja. É muito mau quando nós olhamos para o lado e percebemos que não é uma igreja de palavra. Não é uma igreja da palavra. Tem que ser de palavra, mas acima de tudo, da palavra. Da verdade. Era uma igreja que orava. Maria foi ter logo com o Senhor Jesus Cristo. Então não é bom eu ter a certeza de que se eu precisar de ajuda, eu vou ter ali uma igreja que vai orar. E mais, os noivos não se tinham percebido da situação. Eles não tinham percebido a situação. A palavra de Deus, pelo menos, tudo indica que os únicos que sabiam era Maria, o Senhor Jesus Cristo e certamente os discípulos e os serventes, aqueles que estavam a servir. Nem o mestre-sala sabia. Às vezes nós atravessamos lutas de que quando temos as pessoas certas na nossa vida, eles apercebem-se e oram por nós. Mais do que levarem o problema e trazerem-nos problema, oram por nós. E isso é maravilhoso, irmãos. Um casamento blindado precisa do Senhor Jesus Cristo acima de tudo. Precisa-se de viver Cristo verdadeiramente. Sabem que o Senhor Jesus Cristo, ele foi um convidado, mas não foi um convidado passivo. Ele quer ser um convidado nas nossas vidas ativo, em todas as áreas. Sabem, Maria disse assim aos serventes, olha, fazei tudo o quanto eles vos disser. A minha pergunta é esta, temos feito tudo o quanto o Senhor Jesus Cristo tem dito nas nossas vidas? Ou há coisas que não nos interessam e pomos de lado? Temos que fazer tudo. Se o Senhor Jesus Cristo diz, olha, é para a direita, faria algum sentido? Imaginem, para aqueles homens, o Senhor Jesus diz, olha, peguem em potes, enchei, não eram potes, aqui não diz pedra, talhas, não é? Não, talhas não. Aludes. Talhas de pedra. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Queria eu dizer almudes.
Ou seja, almudes eram jarrões grandes. As talhas era o sítio onde eles iam pôr a água, mas os almudes eram jarrões grandes, onde eles punham depois punham a água e metiam dentro desses. Cada um, mais ou menos, levava à volta de 40 litros. Então, fazia algum sentido para eles pensarem assim, então, mas vamos encher água aqui para depois pôr ali, e depois vamos tirar outra vez. Mas para eles não fazia sentido nenhum. Mas a ordem foi, fazei tudo o quanto Ele vos disser. Às vezes não faz sentido aquilo que o Senhor nos diz para nós fazermos. Na nossa mente, porque temos uma mente tão pequena, não faz sentido. Pensa, mas ó Senhor, estou a viver esta situação e tu dizes para eu fazer isso, mas não é o que eu sinto. Acham que aqueles homens sentiam que de facto deveriam fazer aquilo para obter de facto algo que era maravilhoso? Eu não sei qual era o sabor do vinho, mas nós, quem é apreciador de vinho, muitas das vezes olha para a garrafa e diz, epá, este vinho, ainda não provou, mas já está a dizer que o vinho é bom. Eu não imagino, né? Imagino eles tirarem daquelas talhas onde serviam para purificar, para os judeus purificarem os pés e as mãos, eles tirarem dali vinho. Imagino o que é que se passou na cabeça deles. Pá, este vinho, isto até deve ter aqui bocadinhos de calos e unhas dos pés e não sei o quê. Eu não sei o que é que passou na cabeça. Eu pelo menos pensaria assim, é para um sítio onde se lava os pés e as mãos, eu vou tirar vinho. Mas não fazia sentido, certo? E há coisas que o Senhor nos diz para nós fazermos que não faz sentido. Mas se o Senhor diz, então temos que fazer. É de facto maravilhoso quando nós vemos o Senhor como convidado ativo. Então deve ser essa o nosso pensamento. Epá, eu sei que o Senhor vem se instalar na minha vida e que Ele vai ser ativo. Ele vai estar preocupado com todas as áreas da minha vida. E muitas delas eu nem me vou aperceber, mas Ele vai cuidar delas. Sabem que há lutas que são travadas, lutas celestiais que são travadas sem nós nos apercebermos, irmãos. E que são a nosso benefício. Eu creio, pela palavra de Deus, que há lutas tremendas, porque Satanás não nos pode tirar a salvação. Mas ele pode fazer uma coisa, ele pode nos desviar. E acreditem que se nós estivermos focados em servir ao nosso Deus, Ele trabalha por nós. Assim como estes noivos, seria uma vergonha enorme o noivo acabar o vinho. Agora imaginem uma festa de 7 dias... E de repente o vinho acabar. Ao segundo dia, no primeiro dia, o vinho acabou. Era uma vergonha. Era onde o Senhor Jesus Cristo transformou essa mesma vergonha e essa mesma tristeza em alegria. O Senhor, quando entra na nossa vida, não é para termos vidas desgraçadas, é para termos uma vida em alegria. Há alegria no viver. Não existem dificuldades, houve uma grande dificuldade. Mas o propósito foi que houvesse uma alegria, mas não foi uma alegria qualquer. Foi o melhor vinho que alguma vez se fez na terra. Eu acredito que foi um vinho que até hoje não deve haver igual àquele vinho. Tanto é que o mestre Sala ficou espantado. Como é que é possível? Até o noivo deve ter ficado espantado. Olha, se calhar não desfez a coisa. Olha, se é o melhor, mas era o melhor. Porquê? Porque o melhor é aquilo que o Senhor faz na nossa vida. É sempre o melhor. O Senhor não faz as coisas por metade. Não, é sempre o melhor. E, de facto, é maravilhoso, irmãos. Algo muito importante, irmãos, é nós conseguirmos perceber que hoje Satanás tem uma mensagem diferente. Sabem que hoje Satanás, ele diz assim, ele introduz uma ideia diferente. Ele não diz que nós não precisamos de convidar Jesus a entrar nas nossas vidas. Nós não precisamos de convidar o Senhor Jesus Cristo a ser participante ativo no nosso dia-a-dia. Ele diz assim, olha, vocês têm uma vidinha confortável, não se preocupem com isso. Vocês só precisam não precisam de convidar o Senhor Jesus Cristo, precisam de visitá-lo. Vão visitá-lo ao domingo. Visitem-no ao domingo, vão visitá-lo à quarta-feira no estudo bíblico e vocês vão ver que vão ter uma vida preenchida, mas não vivam Cristo. Porque Ele é exigente demais. Não precisam de viver Cristo na vossa vida. Basta irem visitá-lo. A minha pergunta, e eu vou deixar a pergunta no ar, não quero que me respondam. Irmãos, vocês vieram visitar o Senhor Jesus Cristo? Ou vieram verdadeiramente adorá-lo? Porque vivem-no diariamente. Este momento é um momento de adoração. Não é um momento de vir visitar o Senhor Jesus Cristo. Mas a ideia que Satanás hoje passa é precisamente essa. Não vivam, vão visitá-lo. E fica a pergunta no ar, que o Senhor assim nos ajude.
Se convidarmos o nosso Senhor Jesus Cristo para viver nas nossas vidas, temos que estar preparados para haver transformação. Sabem que essas talhas que existiam, onde se punha de facto a água para a purificação dos judeus, essas mesmas talhas o Senhor Jesus Cristo fez algo que qualquer um ficaria escandalizado, provavelmente. Mas lá está, o resultado disso, puderam perceber verdadeiramente quem era aquele homem. Ele veio transformar. Sabem que nós, às vezes, na nossa vida, funciona um bocadinho assim. Nós temos, por hábito, criar quase como se criássemos talhas sagradas na nossa própria vida. Coisas intocáveis. Coisas que não podem ser mexidas e transformadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E temos hábitos, temperamentos tóxicos, em que, não sei se os irmãos já ouviram esta palavra, mas eu já ouvi esta frase várias vezes. Eu sou assim e as pessoas têm que me aceitar como eu sou. Quem não gosta, põe de lado. Já ouvimos várias vezes. E tomamos isso como uma coisa, eu sou assim. Ou seja, não há nada que me possa transformar. Não. Se o Senhor é convidado na minha vida, Ele tem o direito de transformar a minha vida, não só aquilo que está ao meu redor, mas também, acima de tudo, examinar-me a mim próprio e perceber que há coisas que eu tenho que mudar. Então, olha, Senhor, eu não consigo, mas Tu consegues. Ninguém conseguiria fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, mas o Senhor Jesus Cristo fez, e de uma maneira excelente. Então, tem que haver humildade de eu poder perceber que o Senhor é capaz de transformar essas mesmas talhas. E lá está. E o Senhor, o resultado disso foi algo estrondoso. Prioridades invertidas. Quantas vezes nós temos prioridades dentro da nossa vida inabaláveis? Nós pensamos, não, isto é que é importante. Quando nós, de facto, pegamos nessas mesmas prioridades e pomos aos olhos do Senhor, é importante, irmãos, nós pegarmos nos nossos hábitos, no nosso temperamento, nas nossas prioridades, nos padrões que nós próprios criamos na nossa vida. Sabem que há uma herança que nós trazemos do passado, da velha natureza, que ela muitas das vezes perdura. Porque é-nos difícil largar essas talhas, é-nos difícil entregá-las nas mãos do nosso Deus. Mas é preciso que isso seja feito. É preciso convidar o nosso Senhor Jesus Cristo, mas acima de tudo, deixá-lo fazer tudo. Tudo. Porque o Senhor, há coisas que se nós não deixarmos o Senhor fazer, Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Ele não nos obriga a nada. Ele só faz aquilo que nós deixarmos que Ele faça. Quando eu lhe digo, olha, Senhor, eu já não tenho forças, preciso que sejas Tu a fazer. Ele faz. Agora, quando eu ponho a dianteira, o Senhor dá um passo atrás. Diz, olha, então, não confias naquilo que eu quero fazer na tua vida. Que o Senhor nos ajude, de facto, a deixarmos que essas talhas de pedra, muitas delas enraizadas de tal maneira que nós não conseguimos mudar, que deixemos ser o Senhor a pegar nelas e a transformar. De uma coisa que provavelmente é um hábito, o Senhor certamente irá fazer uma coisa boa, para que haja crescimento, irmãos. A nossa vida, e uma das coisas que falamos na quarta-feira aqui, o desejo do nosso Deus para hoje, para os dias de hoje, e a sua vontade, é que haja santificação. Ou seja, é que cada um de nós procure ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito da nossa vida. Sabem que a minha maior alegria é quando eu vejo que os irmãos cada vez mais estão mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. A procura pela palavra, a procura pela verdade, o deitar hábitos fora, o deixar que o Senhor talhe essas mesmas talhas numa coisa de bênção, que faça numa coisa de bênção. Isso, de facto, é um trabalho tremendo, irmãos. E nós precisamos de fazer isto. Estes noivos, sem se aperceberem por terem convidado o Senhor Jesus Cristo, estava a haver ali uma transformação tremenda naquelas bodas, onde toda a gente iria ser beneficiada. Sabem que um lar, um casamento, alicerçado nos princípios e nos padrões de Deus, sabem quem é que sai beneficiado, para além dos noivos? São os outros, que ficam admirados. Sabem que essas mesmas bodas, quem sai glorificado, quem deveria sair ali glorificado, era o nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque foi Ele que fez tudo. Foi Ele o mentor. É importante, irmãos, nós percebermos de que com o Senhor nós não perdemos nada. Com o Senhor, aquilo que acontece, aquilo que vai acontecer amanhã com o Senhor, aquilo que acontece amanhã é muito melhor do que aquilo que aconteceu hoje. E nós vemos isso. O vinho que foi servido no princípio não tinha nada a ver com o vinho que foi servido no fim. Ao contrário daquilo que era hábito. Que era o vinho bom, era no princípio. E o mau, depois de eles terem já bebido muito, lá ia ao sexto ou quinto dia, então eles serviam o vinho menos bom. Mas com o nosso Deus não é assim, irmãos. Com o nosso Deus, aquilo que Ele nos vai dar amanhã é muito melhor do que aquilo que nós já recebemos hoje. E que é bom. Mas para isso tem que haver vidas comprometidas. E estes noivos tinham uma vida comprometida com Deus. Eu creio plenamente nisso. Porque não houve objeção nenhuma para que não se fizesse a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento. E quem é que seriam os beneficiados? Eles. O Senhor Jesus Cristo na nossa vida não nos diz nada para nos prejudicar. Pelo contrário. Tudo aquilo que Ele nos diz para nós fazermos, por muito difícil que o seja, é sempre para nosso próprio benefício. O nosso irmão Zé de Carvalho, quando líamos agora o Salmo 90, e quando dizia que ensina-nos, Senhor, a contar todos os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Sabem que a sabedoria vinda de Deus, ela é pura. Ainda na sexta-feira, falando acerca disso mais uma vez, quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, nós temos de fazer uma análise e pensarmos assim: o que é que temos de fazer? Primeiro, se nós não tivermos conhecimento da palavra e se não formos prudentes, dificilmente nós teremos uma sabedoria pura vinda da parte do Senhor. Porque eu tenho que conhecer o meu Deus. Porque se eu vou tomar uma decisão, eu tenho que perceber se a decisão que eu vou tomar está de acordo com a vontade de Deus. Então eu tenho que conhecer a palavra. Depois, eu tenho que ser prudente. E prudente é quando eu examino a palavra, penso na ação que eu vou tomar e quais são as consequências dessa ação. Porque muitas das vezes, mesmo estando de acordo com a palavra de Deus, não é o momento certo. Então isso é ser prudente. É fazer com que a sabedoria de Deus possa ser posta em ação. Eu tenho que fazer esta análise. Eu tenho que usar da minha inteligência espiritual. Sabem que há uma coisa que o apóstolo Paulo orava muito, era para que nós todos, e principalmente aqueles irmãos em Colossenses, tivessem inteligência espiritual. Porque inteligência todos nós temos. Grandes homens inteligentes usaram a sua inteligência para o mal. E nós vemos isso. E eram pessoas muito inteligentes. E o Senhor diz-nos que nós devemos utilizar a nossa inteligência espiritual, que ela é algo muito diferente. A nossa inteligência espiritual, ela é só espiritual se nós estivermos perto da palavra de Deus. Porque às vezes achamos-nos muito inteligentes e tomamos decisões erradas. Nós precisamos de, na nossa inteligência, procurar o conhecimento da palavra. Para que possamos perceber se de facto não há mancha de pecado, se não há ali mancha de pecado na intenção de fazer as coisas, se eu vou prejudicar alguém. E este casal, quando ele convidou o nosso Senhor Jesus Cristo e convidou a igreja, sem eles se aperceberem, eles estavam a blindar o casamento deles. Eles estavam a tomar a atitude certa. Porquê? Porque a cada dia, nos 7 dias, a cada dia, a intenção deles era de gratidão para com o Senhor. Gratidão pela criação. Gratidão por aquilo que o Senhor lhes estava a dar. E no 7º dia, agradecer a Deus por todas as coisas. Gratidão. Esse era o propósito deles. Honrarem a Deus com o seu próprio lar, com o seu próprio casamento. Por aquilo que eles estavam a iniciar ali, a iniciar bem. Irmãos, que o Senhor nos ajude e que possamos perceber que aquilo que hoje recebemos, segundo a vontade de Deus, amanhã será sempre muito melhor. E foi isso que aconteceu. O vinho naquele dia, naquela hora, o vinho servido depois de horas à frente ou no outro dia, foi muito melhor do que o primeiro. E é assim com o nosso Deus, que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos perceber verdadeiramente que o nosso Deus, com Deus,
não perdemos nada, pelo contrário. Mesmo que não entendamos a sua vontade, mesmo que muitas das vezes não consigamos perceber o plano de Deus no imediato, o Senhor tem sempre o melhor. Façamos aquilo que é certo, que o Senhor nos irá ajudar certamente.